Questão 8, a gente começa a entrar em área entre curvas. Aí você tem que saber um pouco de esboço de gráficos, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui dois gráficos. Um gráfico é o e elevado a x e o outro é o x ao quadrado, famoso x ao quadrado, né? E elevado a x, pessoal, é uma função exponencial. Então ela vai ter esse formatinho aqui, ó. A gente aprende isso lá no pré-cálculo. Isso aqui é o gráfico y igual a e elevado a x. E y igual a x ao quadrado, né, que é a função g de x, ó, é uma parábola, né, com curva para cima, com vértice na origem. Essa é a parábola mais clássica que tem. Essa parábola é muito famosa. Deixa eu pôr ela aqui. Vai ser mais ou menos isso. Tá bom? E ele quer a região entre e elevado a x e x ao quadrado. Ou seja, ele está querendo esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Ele quer saber essa área. Só que, além disso, ele falou que o x varia entre 0 e 1. Ou seja, eu não posso pegar toda essa área, né? Eu tenho que pegar esse pedaço aqui, ó, no primeiro quadrante. Essa área que ele está querendo. Então, esse é o primeiro passo. Esboçar a curva. O segundo passo é encontrar os pontos de interseção. Que o exercício já forneceu, né? O ponto de interseção, ó, ele já falou. Vai ser de 0 até 1. Ok? O x vai variar de 0 até 1. E o y, você tem que imaginar uma reta vertical aqui, ó. O y, ele vai da parábola até a função exponencial. Então, o x vai de 0 até 1, e o y vai da parte de baixo, que é x ao quadrado, até a parte de cima, que é o e elevado a x. Então, esse aqui, pessoal, vai ser o nosso limite de integração. Eu poderia resolver isso aqui com integrais duplas, mas eu vou fazer com integral simples mesmo. Seguinte, você vai integrar de 0 até 1. E o que você vai integrar? A função de cima menos a função de baixo. Então, você vai integrar x ao quadrado. A função de cima é e elevado a x. E a de baixo é x ao quadrado. Então, é sempre a de cima menos a de baixo. Aí, agora, basta resolver isso aí. Integral de e de x é igual a e de x. Integral de x2 é x3 sobre 3. E isso aqui está variando de 0 até 1. Então, substitui por 1. Depois, substitui por 0. Substituindo por 1, vai ficar e elevado a 1 menos 1/3. Substitui por 0, vai ficar e elevado a 0 menos 0 ao cubo sobre 3. 0 sobre 3 corta, né? E elevado a 0 dá 1. Então, vamos reescrever isso aí. Vai ficar e menos 1/3 menos 1. Menos 1/3 menos 1 dá menos 4/3. Então, e menos 4/3 é a resposta do exercício. E menos 4/3 o quê? Unidade de área. Essa é o cálculo dessa areazinha rachurada ali. Ok? É bem simples. Cai numa integral definida. Para finalizar, nós temos aqui algo bem parecido, né? Bem parecido. Nós temos o gráfico e elevado a x de novo. Deixa eu pôr o eixo y aqui. Só que agora não é uma parábola. Nós temos esse gráfico e elevado a x, que vai ser algo desse tipo aqui. Y igual a e elevado a x, uma função exponencial crescente, porque a base é maior que 1. Só que dessa vez nós temos uma reta, né, que passa na origem, ó, y igual a 2x. Aí é o seguinte, pessoal, y igual a x é essa reta aqui, ó, tá? Que divide aqui, olha, certinho, 45 graus para cá, 45 graus para cá. Isso aqui seria o y igual a x. Só que como é y igual a 2x, a inclinação tem que ser um pouquinho maior. Ou seja, essa reta ela vai ser algo desse tipo aqui, um pouco mais inclinada. Se fosse meio x, aí ela entra aqui.
um pouco menos inclinada, e assim por diante. Então, o coeficiente de inclinação, né, ele interfere nos esboço do gráfico. Então, vamos lá. A reta que eu estou querendo, ela vai ser algo desse tipo aqui, ó. Se fosse assim, cortando no meio certinho, isso aqui seria o y igual a x. Só que como é y igual a 2x, eu vou colocar essa reta, sei lá, vamos colocar ela aqui assim. Pronto. Vai ser aproximadamente isso, tá bom? Y igual a 2x. Aí o que ele está querendo? A área do gráfico entre 0 e 1. O 0 está aqui, né? E o 1, onde que está o 1? Tem que descobrir exatamente aonde está o ponto 1. Tá? Será que é esse ponto aqui? Esse é o ponto de interseção. A gente tem que saber o valor dele. Então, vamos encontrar o ponto de interseção para depois saber se o 1 está depois do ponto de interseção ou antes do ponto de interseção. Então, pessoal, agora eu tenho que saber aonde que está esse 0 e 1 no nosso gráfico. Tá? Lembrando que esse gráfico está fora de escala, tá? Vou até dar um zoom aqui para ficar mais fácil. Bom, aqui é o 0, certo? Opa, aqui é o 0 e aqui é o ponto de interseção que a gente não sabe qual é o ponto de interseção. Beleza? Agora, será que o 1 ele está depois do ponto de interseção ou o 1 está aqui, senhora, antes do ponto de interseção? Essa é a nossa dúvida, porque isso vai fazer muita diferença. Então, vamos fazer o seguinte teste. Vamos substituir o 1 nos dois gráficos. F de 1, ou seja, eu vou substituir na função exponencial, é o e elevado a 1. E o e é aproximadamente 2,71. E se você substituir na reta, você vai ter g de 1. O g de 1 vai ser igual a 2. Então, quando x é 1, você consegue perceber que a função exponencial é maior. Aqui, ó, 2,71 maior que o 2. Ou seja, a função a função azul, ela é maior que a vermelha. Então, se a função azul é maior que a vermelha, pessoal, o 1 ele tem que estar antes desse ponto de interseção. Né? Tem que ser algo desse tipo aqui. Com certeza o 1 está antes. Ok? E a gente vai ter que integrar de 0. A gente vai ter que integrar de 0 até 1. Então vai ser essa áreazinha aqui que a gente vai ter que calcular. Ó. Você conseguiu ver que não é de 0 até o ponto de interseção? O ponto de interseção ele é maior do que 1. A gente nem sabe qual é esse valor, não importa. Ok? Então a gente vai aproximadamente calcular essa áreazinha aqui. Como calcula essa área? Basta montar a integral definida. Vai ser a integral de 0 até 1. Função de cima é elevado a x. Função de baixo, olha só, a função de cima, o teto aqui, ó, o teto é o elevado a x. E o chão, né, a base seria a reta. Então é sempre o de cima menos o de baixo. Então vai ser elevado a x menos 2x. O resultado dessa integral vai dar a área daquela região. Tudo bem? Aqui ficou fora de escala, né, o desenho. Não deu para entender. Vamos resolver, então. Integral de e de x é igual a e de x. Integral de 2x é x ao quadrado. Fica x2 sobre 2, que corta com 2. Isso aqui está variando de 0 a 1. Substitui por 1, fica e elevado a 1 menos 1 ao quadrado. Substitui por 0, e elevado a 0 menos 0 ao quadrado. Resposta é menos 1. E elevado a 0 vai dar 1. E 0 ao quadrado a gente pode cortar, né? Tudo bem? Menos 1 é igual a menos 2. Resposta, então, é
menos 2 unidades de área. Essa é a resposta da questão número 9.